uma tarefa difícil, mas a prática é... Não sei se foi esse comentário, mas eu disse que a prática é Tá. complicada. Eu vou ver com a Yolanda o que a gente pode estar fazendo para dar uma sequência para vocês diante de todo esse conteúdo. Por quê? O que nós fazemos aqui? Nós pegamos um treinamento que são de 12 encontros e reduzimos a imersão de 5. Então, nós estamos trazendo muitos conteúdos para vocês e realmente como colocar isso em prática. Como não perder tudo isso que vocês aprenderam. Aí eu vou trocar uma ideia com ela, ver o que a gente pode estar fazendo. Teve uma pessoa no chat que comentou assim, depois de sexta-feira, como será? A gente pega um vínculo, né, com as pessoas, com vocês, aí a gente vai ver o que pode estar fazendo para essa sequência, tá bom? E aí, minha amiga Yolanda, boa tarde! Tá Boa tarde, todo mundo. Tu tem voz ainda? Gente, eu tô tomando chá de gengibre desde 9 horas da manhã, com medo da voz não comparecer. A gente, né, no meu caso, é a primeira vez fazendo uma imersão dessa forma, e mais ainda, caí na loucura de participar de 3 Team Coach no mesmo dia, sendo que eu já tinha minha sessão com as minhas clientes de manhã, né? Aí ontem eu tava assim pensando, gente, eu tô tossindo, minha garganta doendo, será que eu tô com coronavírus? Não, é porque não para de falar mesmo. A garganta tá tipo assim, ó, você quer fazer o curso, você faz, mas eu não vou. Eu sabia que eu gostava de falar, mas eu bati o meu recorde, gente. Ontem foi 8 horas e meia, assim, ó, pá, 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 pá. Por fim, eu já tava assim, desfalecendo, né? Mas a gente está sempre aprendendo. Eu falei com o Carlos que talvez a gente devia ter feito um team coach numa semana, o outro na outra, o outro na outra. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, o meu objetivo era tirar o povo da mente do coronavírus, entendeu? O objetivo era realmente de causar um impacto para o povo não surtar, entendeu? Com esse tanto de notificação, de notícia ruim. Eu imaginei que uma dose cavalar ia despertar vocês para outras coisas, para ver filme, para ver livro. Acho que está acontecendo, né? Porque eu estou vendo todo mundo sempre participando, estou muito feliz, muito honrada de poder estar servindo vocês e tá vendo os resultados, né? Cada hora eu recebo um testemunho diferente e ontem cheguei a chorar, sabe? Porque falando, né? É muito fácil você ensinar para uma pessoa que ela deve trabalhar naquilo que ela ama. Mas, gente, é uma emoção dobrada quando você se vê realizado. Sabe aquela sensação que se você tivesse que morrer hoje, você atingiu a sua missão na Terra? É a sensação que eu tenho. Porque eu já trabalhei de tudo, gente. Eu já fui faxineira, eu já fui babysitter, eu já fui vendedora de plano de saúde, eu já fui corretora de imóveis. O que mais que eu fiz na vida? Ah, tá. Fui cabeleireira. Vocês imaginam? Fui manicure. E é o que a Rafa falou comigo hoje, Yolanda. Você tá sendo você. Eu mesmo. Quem me conhece, na essência, sabe que eu não fico fazendo caras e bocas. Até os exemplos que eu dou aqui, gente, essa pessoa sou eu. Você sabe, uma oportunidade na vida que você pode ser 100% orgânico, 100% você. E quem sabe que antes de eu entrar nesse negócio de coach, já fazia sessão de coach comigo sem nem saber que eu era coach, né? Aquela pessoa intrometida na casa. Ó, só para vocês terem uma ideia, aqui eu sou madrinha de casamento da Malu, da Rafaela, tá? Não sou da Natália, porque eu não estava lá o dia que ela casou, senão eu era também. Não sou da Janaína, porque eu não estava lá. Sou madrinha de casamento da Kátia. Vou ser madrinha de casamento da Flávia, daqui uns dias. Vou ser madrinha da Ágata. Isso aí é só para vocês verem o nível do bico da pessoa, né? Da influência de estar ali, não, vai dar certo, casamento, a família. Tô ali sempre metendo o bico no casamento da Karina também. Sou meia coach da Fabrícia. Fui coach completo, do ciclo completo da Natália. Sou coach. Fui e sou ainda, né? Coach da Janaína, que vocês veem aí, do Douglas iPad. Então, nós estamos mexendo aqui. Para mim, é muito honroso saber que eu tenho produzido frutos.
né? Que eu tenho sido um canal, que eu tenho sido um instrumento. Por um lado, eu tenho muita alegria de saber que eu tô fazendo aquilo que eu nasci para fazer, entendeu? Que eu tô fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Por um outro lado, quando eu vejo os testemunhos que tá atingindo vocês, a Rafa me deu... Rafa, tem problema eu dar seu testemunho não, né? Dividir aqui não, né? Rafa me deixou um testemunho, gente, que olha para você ver que uma coisa simples cai uma ficha tão profunda que pode mudar um casamento para sempre. Rafa falou que depois de entender um pouco de perfil comportamental e entender as características do perfil dela que é conforme, ela entendeu que ela, na cabeça dela, tem um sistema de contar a fralda. 6 fraldas por dia. Mas isso é ela. Ontem ela tirou esse peso das costas do marido dela, que ele vai agradecer muito, de que ele tem que acompanhar o sistema dela. Que na cabeça dele é criança, fralda, fralda, criança. Contando que ele te trocou a fralda da criança, ele tá bem. Mas ele não usa o sistema dela quantitativo de fraldas. Fraldas para segunda, para terça e para quarta. E ela se sentia agredida com isso. Gente, não é possível que a pessoa não consegue acompanhar. Gente, isso é um fardo. Quantos casamentos acabam por causa disso? Entendeu? O cara fala, nada que eu faço agrada essa mulher, não é possível, essa goteira. A Bíblia fala tanto da mulher rixosa, fala tanto da mulher briguenta, e você não sabe que ela simplesmente é uma conforme. Entendeu? Que acha que o resto da nação tinha que ser conforme também. Então, assim, foi muito rico o que ela falou, porque parece uma coisa simples, mas quando você entende de como que ela estava se sentindo, às vezes até desrespeitada. Na aula última ontem, o Rafa, a Cida também deu esse mesmo testemunho, de tanto que ela fala com o marido dela, se você for atrasar, você me liga, você me liga, você me liga. Sabe o que ela passou a fazer? Passar a mão na filha dela e sair de casa. Só para ele chegar em casa, ela não tá lá, para ele perguntar onde você tá e ela não atender. Olha para você ver o nível. Eu vou vingar para você entender como que eu me sinto. Ontem ela entendeu que para ela é importante que ele ligue, mas para ele não. Eu tô indo para casa, na hora que eu chegar você me vê. Entendeu? Gente, nós estamos lidando com uma outra pessoa, com uma outra criação, que tem outros valores e que tem outro perfil. Se vocês entenderem isso, eu já estou assim, 100% satisfeito, porque eu sei que o risco de vocês acabarem com um casamento, de chegarem ao divórcio, é de 0,1%. Simplesmente assim. Alguém Amiga, quer dar um testemunho? Amiga, quem é essa que você falou? A Cida. Ela não está aqui hoje, não. Ela está até no apontamento médico. Mas a outra pessoa... Aí eu te pergunto, a linguagem de amor dela é o quê? Da Cida? É, tempo de qualidade. Tempo de qualidade, entendeu? Eu preciso disso. Então, hoje a gente vai passar por uma outra área, mas eu quero ouvir a Natália dar o testemunho dela primeiro. Abre o áudio aí. Põe ela na imagem grande, consegue? Consigo. Vamos destacar você, Natália. Oi, gente. Hoje eu tô de bico com meu marido. Fala, amiga, que eu quero te ouvir. Então, ontem, boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Ontem eu falou muito e tal no segundo e no terceiro curso, e tinham outras pessoas que não estavam lá. E para quem não conhece o Hugo, ele é muito calado, muito reservado, né? E esses dias já foram, assim, de grande importância para ele. Ele chegou a falar no segundo curso, né, Hugo, a respeito de uma situação da vida dele que ele percebeu que ele poderia estar preso ali. E com todo esse conhecimento, que eu acredito que vem de Deus, né, que é uma ciência que primeiro nasceu no coração de Deus, está trazendo essa libertação para a gente, né? Porque a palavra de Deus fala que o conhecimento é que nos liberta, né? E o Hugo, ele não para de falar.
Ele não deixa falar, ele não deixa eu ler. Esse é o seu novo marido. Você perdeu a fala. Eu falei, gente de Deus, a pessoa não deixa eu ler. Daqui a pouco ele vai virar um palestrante, Natália. Minha filha vai ser... Eu creio. E olha que o interessante é o seguinte, eu comecei a ler o livro Poder da Ação, e já no prefácio do Dr. Roberto, você lembra o médico que fez o prefácio do livro? Uhum. Eu já estava conseguindo identificar algumas coisas que foram faladas. Né, da questão da mente positiva e outras questões também. E à medida que eu ia lendo uma frase, eu identificava isso e falava com a Natália, eu parava a leitura dela para conversar com ela a respeito que eu estava enxergando, né? E tudo isso que a gente viu apenas no prefácio do livro. E uma coisa que eu e o Hugo a gente fez também foi com a Júlia, nossa filha, né? Que é uma adolescente de 12 anos. Eu pedi perdão para ela todas as vezes que eu fui brava e usei palavras negativas a respeito dela. Na verdade, é uma repetição de padrão. Uau! Né? Que eu já venho numa transformação disso, mas eu ainda tenho muito uma repetição consciente, hoje já consciente. Mas aí a gente chegou, pediu perdão para ela, e aí eu afirmei com várias palavras positivas, características. Eu e o Hugo fizemos isso com ela ontem. Nossa, que maravilha, gente. Gente do céu, e ontem a gente ia falar um pouco sobre isso, repetição de padrão. A Natália já foi lá no além. Hoje a Meire vai passar o vídeo. Ô Meire, talvez seja melhor colocar no grupo aquele link da Maria, porque se não der para dividir se não der para você share no seu computador, pelo menos eles têm para assistir depois. Eu ia passar tanto o da Maria como um outro que a gente passa no Poder da Ação, sabe? Uhum. Mas tá, a gente pode passar no grupo. Eu tem um aqui, Yolanda, mas vocês só vão visualizar, ele não tem fala, é só a atitude. Pode ser esse? Põe no grupo, porque hoje o assunto é muito complexo e nós não vamos parar. Mas beleza. Eu quero falar para vocês que... Tem mais alguém, gente, que quer dar um testemunho? Gente, o testemunho da Sara ontem me tirou o sono. Aquela pessoa cansada, querendo dormir, pensando, porque quando você escuta de alguém falar, você lembra que você leu no livro, você lembra que isso amplificou na sua mente e como que outras pessoas já passaram por isso, é tão libertador. Eu tô assim muito feliz. A mais feliz do parquinho, porque eu tô tendo a oportunidade de vivenciar essa transformação na vida de vocês. E assim, tão pouco. Você sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quase 2 anos atrás, eu fui ao Brasil, levei 20 livros do Poder da Ação. Só aqui, nesse quadrado, eu dei para a Rafa, para a Natália, para a Geórgia, para quem mais? Dei para a Ellen Kelly, dei para a Kátia, para a Edna. Sabe aquela coisa quando é boa para você, que você quer enfiar a goela abaixo para todo mundo? Mas o que eu aprendi? Há um tempo certo para a pessoa conseguir digerir isso. Né? Tem uma outra coach minha que não está participando, mas é uma pessoa também que teve ganhos muito grandes, que é a Raquel. E quando eu me formei, gente, para fazer o TCC, você tem que ter uma quantidade determinada de horas para você se formar. E eu fiz 12 pro bonos, foram 12 processos de coach gratuitos, mas foram tão profundos que eu falo que se alguém me perguntar, Yolanda, o que te ajudou a ter mais confiança no seu trabalho? Foi o resultado das minhas amigas cobaias, que foram, só aqui que fizeram um processo comigo, tem a Janaína, tem a Natália, quem mais que fez? A Edna, a Kênia, a Flávia, só que tá aqui, que eu acho que eu não tô esquecendo ninguém. Mas o que acontece? A Rafa também. Gente, é maravilhoso. Porque elas podiam pensar, já li o livro, mas está todo mundo aqui. E crescendo. A Geórgia, coitada, ela não teve nem a opção. Ela querendo ou não fazer, ela é obrigada a fazer.
Porque cada ligação que ela me dá é 2 horas de sessão, não é, Gel? Dá o testemunho aí, Georgia. Eu fui uma das pessoas que eu tive muita resistência de fazer o processo, né? Por muitos motivos. Eu tinha uma base, uma raiz muito legalista, porque eu sou cristã e eu venho de algo assim muito enraizado nessa área. Então eu tive muita barreira, sabe? E assim, foi muito difícil. Então assim, eu acho que assim, para mim teve muito a ver com essa questão de morrer mesmo. E perceber que se eu não fizesse algo diferente, eu não ia dar conta mesmo. Então foi uma coisa que meio que de, tipo assim, de vida ou morte, de verdade. E a Yolanda nunca desistiu. A Yolanda sempre insistiu muito, ela sempre foi muito amigável nesse sentido, mas assim, com muito carinho, tentando me fazer ver a verdade. E isso que ela falou é muito, muito, muito sério, porque muitas vezes a gente não quer ver, a gente não quer, simplesmente a gente não está preparado. Mas aí chegou o tempo, né? Chegou realmente o tempo e realmente assim, eu estou muito impactada. Lógico que tem todo um processo ainda a ser vivido, mas eu estou aí, eu quero muito me envolver e fazer parte disso da forma que eu devo fazer. E eu estou muito agradecida. Queria publicamente aqui para todo mundo agradecer a Yolanda, que é uma amiga de mais de 30 anos, e que me deu esse apoio durante esse processo, né? De esperar o meu tempo, né? Foram muitas, inclusive, brigas. Ô, Georgia, ela fez isso com você, sabe por quê? Porque ela te ela ama. me ama. Quando a gente ama as pessoas, a gente insiste o máximo possível. Com muitas pessoas, só que tem que algumas se permitem, outras não. E você se permitiu. Gente, eu fui visitar a Malu. Pensa na visita chata. A pessoa vai lá na Flórida, na casa dela, ela fez aquele banquete, achou que a gente ia, né, curtir, e eu falando de coach na cabeça da pessoa. Eu falando. Por fim, virou ela, o marido dela, quase fazendo um processo de coach de casal, e ela toda interessada em fazer o perfil para entender, e tá aí hoje participando. É muito amor, gente. Quando, assim, eu insisto, mando um livro, mando um PDF. Janaína também queria que ela desse um pequeno testemunho, que o primeiro processo dela, assim, foi uma mudança, foi fichas que caíram muito grande, não foi, Jana? Cadê a Janaína? Oi, desculpa. Fala aí da sua experiência. E a minha experiência foi, assim, maravilhosa. Tanto é que eu continuei, fiz mais, né? Ainda não terminei, mas nós já estamos no segundo processo. Foi mesmo uma impactação, principalmente no lado profissional. Eu, sinceramente, estava desmotivada, não estava querendo prosseguir, né, na minha profissão. E a Yolanda, com os nossos encontros, né? Eu consegui, ela me mostrou, mas eu consegui enxergar que realmente o que eu faço é o que eu gosto, é o que eu sei fazer e é o que eu vou conseguir daqui para frente. Tá um pouco ruim agora com essa crise, foi um das profissões que mais tiveram problemas, né, com o coronavírus. E tanto é que eu busquei esses cursos para tentar me levantar de novo, porque deu uma desanimada. Mas toda vez que eu lembro dos encontros com a Yolanda e pegando as minhas anotações, que eu vejo ela, aí dá uma balançada. Então, eu só tenho que agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. A Janaína Parabéns! Ela fez o perfil comportamental completo e ela teve muito entendimento de como que ela agia com o casamento, não foi, Jana? Isso mesmo. Ela agia, entendeu? O marido dela foi um dos grandes incentivadores, ela até repetiu o processo, porque ele me mandou, gente, uma mensagem privada para falar assim, eu tenho uma nova mulher, entendeu? Tinha muito tempo que eu não via a Janaína empoderada. Pensa, o marido tá vendo essa mudança dentro de casa e mandar uma mensagem para a coach para poder falar que, pelo amor de Deus, não para o processo, continua. E eu fico muito honrada, muito feliz, porque é a verdade, né? A verdade é que quando a pessoa ela quer se encontrar, quando ela quer mudar, ela tá disposta a investir nela.
a ser feliz, a mudar o casamento. Eu estava comentando com o Carlos ontem à noite que eu já estou triste. Né? Aquela pessoa que queria ficar o coronavírus inteiro fazendo sessão de conta com vocês. Porque, né, amanhã acaba e eu já estou aqui pensando, gente, mas assim, como assim que eu não vou estar ali mais falando na cabeça do povo, entendeu? E não vou estar ouvindo. Mas, olha, eu quero que vocês aprendam a colocar o emocional de vocês em primeiro lugar. Mais importante do que carro, mais importante do que dinheiro, mais importante do que diamante, porque o emocional estando bem, todas as outras áreas vão bem. Aprendam a se conhecer para poder apresentar para seu filho, para seu esposo, quem você é, quais são os seus limites, por que que você está ali. Lembrar a razão, quais foram os motivos, a razão no qual você escolheu essa pessoa. Conseguir, hoje eu conversei com a coach minha de manhã, ela não está podendo participar de todas as aulas, porque, deixa eu até ver se ela não está aqui, né? Porque às vezes ela mesma está, não está não, porque ela também é coach. E ela comentou comigo que a mesma coisa que aconteceu com a Rafaela, porque ela ficava muito preocupada. Ah, por que que o cara não me liga? Por que que ele que tem que me ligar? Por que que eu não tenho que ligar? E hoje ela falou comigo assim, Yolanda, eu consegui entender que é uma debilidade dele. Entendeu? É uma debilidade dele. Quando ele me liga, ele quer andar de patins comigo, ele fala coisas lindas. Aí ele envolve lá no trabalho dele, nas coisas, de repente eu tenho que mandar uma mensagem, e aí, tá tudo bem? Aí ele, olha, muito obrigado por você ter me ligado. E ela escutou a aula de ontem, e ela falou comigo, eu completamente entendi, eu me colocava na posição de vítima, eu que liguei a última vez, então eu não tenho que ligar de novo. Então eu não tenho que procurar de novo. E isso não é uma verdade. Aí ontem ela resolveu comentar com ele. Aí ele falou, e se toda vez que eu pensasse no seu, eu te ligasse, você nem trabalhava, ia ficar no telefone o dia inteiro. Ela quase desmaiou na rua de ouvir isso. Mas assim, já tem na mente, por causa de outros relacionamentos que ela passou, outras feridas, de que se ela ligasse para ele, ela estava se expondo. É aquele jogo, eu falo, brinco muito com a Georgia, é um truque espiritual, né? Às vezes você está jogando um truco com a pessoa, quem dá mais? Põe a carta maior. Você está competindo, gente. E o amor, ele é leve. Você não tem nada a perder. Você sofre... Pessoal, pode acabar, não, pode acabar. Você pensa que você sofre em se flexibilizar para estar com a pessoa? Imagina o que você vai sofrer sem a pessoa. Então, assim, não vale a pena estar dentro da armadura. Tem que sair de dentro da armadura, ser autêntico, ser vocês mesmos, serem vulneráveis. Você quebra muito mais a pessoa com uma atitude de amor do que com uma atitude de confronto. Concorda? Sim. Quem tiver a oportunidade, gente, o análise de perfil comportamental, ele é fundamental para todos os aspectos. Você passar 2 horas ali junto com uma pessoa avaliando toda a sua identidade, todos os seus valores, os seus medos e seus anseios. É por isso que essa análise de perfil, ela tem 99% de acerto em todos os aspectos, no aspecto conjugal, no aspecto profissional e também a questão dos seus valores, que muitas das vezes, né, minha amiga, a pessoa ela perde o valor que ela tem porque ela precisa adaptar ao meio. Foi o que nós falamos no primeiro treinamento. Eu queria dar um depoimento aqui com relação ao depoimento da Sara. Tá aí? Sara tá. Oi, estou aqui, sim. Só que o meu depoimento não foi neste treinamento, foi no último. Ah, tá. Tá bom. Não, mas eu tô falando do primeiro momento que você chegou para nós aqui na sala. Você disse assim, eu sou psicóloga, eu tenho algumas crenças limitantes com relação ao coach, né? Um pouquinho só, um pouco fome. Na minha região, muitos profissionais de psicologia têm essa percepção, né?
igualzinho eu falo para eles, quando vem uma pessoa para mim, assim, nessa área, o psicólogo, com o coach, ele complementa. E ver, assim, tudo que você disse, tudo que você vem demonstrando, seu interesse, assim, a sua imersão, igualzinho ontem, ficar nos 3 treinamentos, para nós, para mim, para a Yolanda, foi, assim, algo maravilhoso, porque quantos profissionais nessa área de psicologia, se tiver a possibilidade de tomar a decisão que você tomou e ter essa amplitude, imagine agora quantas ferramentas, quantas técnicas você vai poder aplicar com seus clientes, né, com seus pacientes. Muito obrigado pelo feedback, viu? É isso que eu gostaria de... Eu é que estou grata por tudo aquilo que vocês têm dividido conosco a cada noite. Sara, você importa de repetir o testemunho do seu pai? Repete aí, Yolanda, que eu não estou sozinha. Por favor. Então eu vou falar, tá? Tá bom. Gente, eu vou compartilhar porque foi algo muito tremendo, tá? Tô falando com vocês que eu nem dormi direito pensando nisso porque é algo muito profundo. A Sara vem de uma família que quando a mãe dela estava grávida, o pai queria muito que fosse um menino. Inclusive apostou com os amigos, eu sou homem, eu sei o que é que eu faço, tá? Eu fiz ali, vai ser um boy. As pessoas às vezes davam um presente que era rosa, ele rejeitava. Aí, para a alegria de todos, quando Sara nasceu, ela era uma menina. O pai dela sempre a amou muito, ela sempre se sentiu muito amada pelo pai. Mas dentro dela, emocionalmente, ela se sentia inadequada, porque afinal de contas ela sabia que o desejo do pai é que ela fosse um menino. Aí ela saía para pescar com o pai, fazia as atividades de menino, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, como se fosse um menino. E no subconsciente, gente, isso não é consciente, para recompensar o pai o filho que ela não era. O pai sempre foi um pai muito bom e quando ela teve condição de conversar com o pai deixou claro para ela, não, eu realmente queria que você fosse um menino, vírgula, mas depois que você nasceu, né, você foi a minha princesinha, a menina do papai, eu sempre te amei, nunca te faltou nada. Mas, como eu expliquei ontem, as pessoas têm a escolha de fixar na crença que ela quer. A única parte que ela fixou foi, eu gostaria que você fosse um menino. A vírgula e a outra frase, para ela, não fez efeito. Então, ela queria que fosse um menino. Quando ela engravidou, depois de casada, ela queria muito que o bebê dela fosse um menino. Agora eu vou realizar o desejo do meu pai. Olha como que o padrão repete. Aí ela teve uma menina. Você sabe quando você sempre se sente devedora de uma pessoa? A Sara viveu 32 anos, gente, passando por isso. Até que ela percebeu, né? E conversou com o pai dela, choraram. O pai dela repetiu novamente para ela que ele era muito orgulhoso dela, muito feliz com a filha dela. Mas ontem, vocês que viram ela falar 2 dias atrás, que ela é muito perfeccionista, que tudo tem que estar certinho, do jeito que ela espera, que a única hora que ela relaxa quando ela está sob pressão, ela conseguiu conciliar. Porque quando você se sente, você é muito exigente, quando você exige algo de você mesmo, você acaba expressando isso. E ela pôde quebrar esse padrão porque ela não quer transferir isso nem para a filha, entendeu? E foi uma ficha muito poderosa que caiu para ela ontem, que eu acredito que, diria, né, que é a ficha de $1 milhão, que isso vai mudar muito a percepção dela, até o nível de exigência dela com o marido, com o filho, porque ela sim, ela é amada, entendeu? Essa exigência é dela, da cabeça dela. O pai dela não pensa nada disso. O pai dela nunca exigiu dela ser nada além. Tô correta, Sara? Esqueci alguma parte? Não, corretíssima, não falta parte nenhuma. É isso tudo. Foi mesmo isso. Então, gente, vocês entendem que às vezes uma frase, que às vezes uma ferramenta pode liberar uma pessoa de 30 anos de uma prisão, de um pensamento. Isso é muito forte, muito forte. Eu não sei se o Gleison está trabalhando, se ele puder testemunhar também, eu gostaria que ele falasse.
Gleidson, se você tiver disponível, eu queria que você comentasse sobre a nossa experiência de gatilhos mentais. Gleidson também é o meu coach. E nas nossas sessões, ele mesmo fez uma descoberta que não era nem eu que estava procurando, né? Na ferramenta, ele percebeu. Ô, Meire, você está olhando o chat? Porque eu estou falando... Estou respondendo elas aqui. Tá. Ele percebeu que o gatilho dele, sempre que ele dava uma grande... uma situação triste, de humilhação, de perca, era onde ele motivava para se reerguer e para mudar. E o que isso acontece, gente? Quantas vezes o nosso motivador vem da dor? Aí você fala, então eu sempre tenho que ter dor para poder mover? Não. Você tem que desconectar essa situação de que é só através da dor, só através do conflito. Tem pessoas, gente, que ela não vive sem conflito. Tá tudo bem, ela quer arrumar uma confusão, entendeu? Uma discussão dentro de casa, tem que ter um drama, porque ela não vive sem conflito. Isso alimenta o vício emocional dela. Tem aquela pessoa que ela tem 10 clientes satisfeitos com ela. Uma cancelou o processo, ela foca nessa uma pessoa que cancelou o processo, não no resto. Ah, tá. O Gleice falou que tá com muito barulho. Gleice, mas eu já dei aqui o testemunho do gatilho. Obrigada, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Todos nós somos vítimas disso. E você se torna livre quando você identifica qual é o seu gatilho. O que é que me leva à ira? O que é que a pessoa faz ou que a pessoa fala que tira de mim esse vulcão para fora? É um gatilho positivo? É um gatilho negativo? Esse gatilho que me leva a ter esse tipo de reação é algo que eu posso mudar? Isso vem lá do meu pai, da minha mãe? Tem gente que quando você fala assim, cala a boca, nossa, a pessoa vira ali uma loucura, porque ela ouviu várias vezes, enfiar a mão na sua boca, vou te pôr uma pimenta na sua boca, cala a boca. Aquilo para ela pode ser uma coisa simples, cala a boca, eu tô assistindo aqui, mas para outra pessoa, entendeu? Você provoca um vulcão em erupção. Por quê? O gatilho dela, o passado que ela viveu, fez com que ela vivesse isso. Eu tenho uma outra coach. Pensa numa mulher linda, multiplica por 3. Tenho certeza que qualquer uma de vocês que vê vai falar assim, gente, tem uma fila de homem atrás dela. Pode até ter, mas ela não se sente dessa forma. Todos eles estão interessados em algo em mim. Todos eles querem tirar vantagem de mim. Porque no fundo, ela foi lesada quando ela tinha 15, 16 anos. E ela... Por ela ter sido lesada nessa idade, dentro daquela mulher maravilhosa de 30 anos, tem a menina de 15 anos que precisa de ser reafirmada, que precisa de se sentir importante, que precisa de se sentir amada. E o mais bonito é que quando ela me ligou, ela falou, Iô, minha resolução para 2020, eu preciso tratar o meu emocional. Por quê? Ela entendeu que todas as outras áreas da vida dela não vai suprir a família que ela deseja ter. Gente, você tem que se conhecer muito, ser muito sábio para entender a importância da sua decisão de se descobrir. Porque quando você começa a fazer um processo de coaching, você descobre muita coisa bacana, mas você descobre muita coisa. É tipo sepulcro, é como se você fosse mexer no necrotério. Entendeu? É muito tumor, é muita coisa que você achou que estava morta. Entendeu? Tem coisas assim que é doloroso, mas que se você não tirar, não vai sarar. Não sei se vocês já tiveram furúnculo. Gente, furúnculo para mim é uma das piores dores que existe. Por quê? Tem que esperar o momento certo para espremer. Então tá ali aquela coisa que te dá febre, que te incomoda, que lateja e você não consegue nem tocar. Então assim, se você não tirar a infecção para fora, você sempre vai estar vulnerável a qualquer ponto da sua vida a ter a inflamação, a se sentir mal. Tem alguém que queria dar mais algum testemunho antes de eu começar a falar sobre a linguagem do amor? Pode falar, Rafa.
Abre o microfone. Tá ouvindo? Então, sim. Na verdade, não chega nem a ser muito um testemunho, não. É porque a gente vai aprendendo a se ver, né? Igual vocês têm nos ensinado. E não adianta nada a gente ter o conhecimento e não colocar em prática, né? Então, é um exercício. E uma das coisas que vocês disseram a respeito do perfil do conforme, e que eu me identifiquei muito também, é aquela questão que você falou assim, se o cabelo tiver atrapalhado, o conforme vai te falar. Mas se tiver tudo lindo, não é mais do que sua obrigação. E isso é muito feio, né? Para mim, pelo menos, é muito feio. Porque se a gente gasta energia para criticar, no mínimo a gente também tem que gastar energia para elogiar. E aí eu queria publicamente aqui, né, agradecer. Eu já fiz isso, né, no privado, mas eu queria fazer publicamente aqui de agradecer você e a Meire por essa oportunidade, né, de estar dando para a gente isso. Dinheiro nenhum pagaria isso, né? E a gente está tendo aqui uma oportunidade gratuita de poder se conhecer, ter dores, né? Porque a mudança traz, né? Sair da zona de conforto requer primeiro uma parte dolorosa para depois a gente, né, gozar daquilo ali. E agradecer pela oportunidade, é o que eu falei ontem, ou anteontem, não sei. Agradecer a oportunidade de estar me tornando uma pessoa melhor através do conhecimento que vocês estão dando aqui, para eu poder ser uma mãe melhor, né? Eu tive durante muitos anos conflitos, né, com minha mãe. É uma área assim muito forte, né, na minha vida, que eu tenho que estar sempre ali trabalhando. E a maternidade, graças a Deus, me trouxe entendimento de muita coisa. Aquela frase que a mãe fala assim, quando você for mãe, você vai saber. É a mais pura verdade. E olha que a minha filha só tem 5 meses. E eu já entendi muita coisa. E então, assim, hoje mesmo ela tendo só 5 meses, eu faço questão de abraçá-la demais, de beijá-la demais, de falar palavras, né, de afirmação para ela, mesmo assim, que ela fica olhando para mim, às vezes ela nem está olhando para mim, às vezes ela nem está entendendo, mas é um exercício que eu tenho que começar a fazer a partir de hoje, para quando ela chegar num estágio onde ela entenda, isso já ser natural para mim, porque hoje não é algo natural, eu não faço naturalmente, é um exercício que eu tenho que fazer. E isso só é possível porque tem pessoas como vocês dispostas a ajudar pessoas como nós, né, a sair desse lugar X para o Y. Então eu queria só agradecer mesmo. A minha fala aqui não é nem um testemunho, é só agradecimento mesmo, coração cheio de amor por vocês. Afinha, eu vou fechar. Hoje a sessão vai ser de choro aqui. Nossa Senhora. Ainda mais que nós vamos falar sobre linguagem do amor. Eu já tenho uma linguagem de amor por todos vocês. Amiga, vamos. Bem, gente, eu já posso. Nós temos. Eu tô com 5. Natália, você também é uma fofa, uma linda. Todas vocês, gente, muito, muito, muito especial. Aline Gabriele, como que você está se sentindo? Aliás, eu quero ouvir a Aline e eu quero ouvir a Edna também um pouquinho. A Edna tem um processo do coach todo feito e ela está participando das aulas. Eu quero ouvir você falar um pouquinho do que você acha do processo do coach, do que tem te ajudado. A Edna e a Aline. Abre aí quem abre primeiro. Aline, pode falar. Oi. Na questão do coach, tá sendo uma reviravolta. Muita reviravolta, porque eu ficava assim, eu tenho que fazer as coisas, mas, que preguiça. Não quero, não vou. E só ia deixando os tempos passar. Essa semana eu comecei a fazer vários outros cursos, então estou desde de manhã até de noite fazendo cursos de várias áreas diferentes, me aperfeiçoando mais na minha área,
E uma coisa que ligou muito nessa coisa da área sentimental foi que provavelmente um futuro namorado, a gente antes mesmo, a gente tá se conhecendo, mas a gente já tava brigando pra caramba, e eu ficava assim, gente, se conhecendo já tá assim, imagine futuramente, misericórdia. Foi que essa questão da gente descobrir o perfil comportamental, que eu percebi muita coisa e eu mudei o modo de agir. E hoje a gente está sentando e estudando até mesmo juntos. E sem uma briga. E isso foi muito interessante, que eu vi que é o choque mesmo de personalidades, que a personalidade é muito parecida uma com a outra. Então, eu sou uma pessoa que não aceito muito não, para falar não comigo. E falar que eu tô errada, tem que me provar por A mais B, C e D. E tava entrando muito em conflito. Então, eu percebi que precisava de uma harmonia, tanto em casa, como em todo sentido da vida, e melhorou pra caramba de 2 dias pra cá. Que maravilha! Muito feliz, Aline, de poder estar proporcionando, né? A Aline entrou meio de uma hora, eu mandei para ela o link, mas estou vendo ali participando de 3 cursos, e que isso aí seja uma chave para daqui para frente voar. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. E vocês estão sendo excelentes. Ai, obrigada. Muito obrigada. Cadê a Edna? Por aí? Edna, dá uma palavrinha. Ou ela saiu? Ela escreveu alguma coisa? Porque às vezes a pessoa põe o coisa, a gente está vendo o nome e a pessoa não está, né? Então deixa. Mais alguém, gente? Vou entrar no conteúdo, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor e as 5 linguagens do perdão. E eu pensei até colocar um teste para vocês fazerem, mas eu imaginei que eu falando e dando os exemplos, vocês vão se identificar mais rápido. E eu quero que vocês entendam que todos nós temos essas 5 linguagens dentro da gente. Mas sempre vai ter a dominante, aquela que é a primeiro lugar e a que é em segundo. E essas 2 linguagens é a forma que você entende ser amado. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa que está do seu lado não entender qual é a sua linguagem, você vai demorar muito tempo para se sentir amada. Ah, e como é que essa pessoa vai saber? Não vem no manual. 1, 2, 3, como namorar a Geórgia. Aí aqui está o manual de qual que é a linguagem dela. Então, assim, o que acontece? A necessidade de você transmitir para o seu parceiro ou para a sua parceira como é que você quer ser amado. Imagina que dentro da mesma casa tem alguém que fale alemão e o outro que fala chinês. Eles não vão conseguir se comunicar. Eu estou falando isso para vocês porque mesmo que às vezes a gente está casado com uma pessoa que fale uma outra língua, a cultura, muitas vezes, aquilo que é muito simples para mim não é muito simples para ele entender. Então, a gente tem que encontrar um meio termo. E isso acontece mesmo com você estando com alguém da outra língua. Por quê? A forma que a pessoa entende o amor foi aquela lá dos primeiros 5 anos de idade que ela aprendeu. Se ela aprendeu que o amor dela era demonstrado baseado no presente que ela ganhava, vamos começar pela linguagem do presente. Gente, esse presente não é o valor, mas é a atitude de recompensa. Olha aqui, Rafaela. Vai olhando só as notas, hein? Se vier com nota boa, você vai ter o videogame que você quer. Ou vou te dar a calça, a blusa que você quer. Então, todas as vezes que a mãe dela chegou com uma surpresa para ela, que a mãe dela deu para ela o telefone que ela queria, deu um jogo que ela queria, ela aprendeu a se sentir amada. Então, o que acontece? Ela está namorando uma pessoa que manda um monte de cartinha para ela que ama, que quer segurar a mão dela o tempo todo, quer alisar os cabelos dela, e ela não se sente amada. Porque ela entendeu que a linguagem de amor, quem ama, dá alguma coisa para demonstrar.
Não é que o homem é interesseiro ou que a mulher é interesseira, não é o valor. Como assim que você não trouxe uma flor para mim hoje, no dia do nosso aniversário de casamento? Como assim que você não me trouxe um chocolate? Entendeu? Só chegou feliz dia dos namorados, com a mão vazia. Quantas de nós, às vezes, não fica chateado? Nossa, fulano não me deu nada. Mas tem pessoas que, às vezes, um chocolate que ganha até posta. Obrigado, meu amor, porque me deu um Hershey's. Né, Natália? Porque valoriza esses detalhes. Valoriza. Não é o diamante, é a atitude de depois de você ter 15 anos de casado, a pessoa lembrar que você é um chocolatra e trazer um chocolate para você. Faz toda uma diferença. Então, receber presente é uma linguagem de amor. E essa linguagem tem muito a ver com a criação que a pessoa teve. Então, você precisa começar a observar se quando você dá um presente para a pessoa... Vou dar um exemplo para vocês. O meu marido tem vergonha de abrir. Você dá o presente para ele 2 dias depois, escondido no canto, que ele vai abrir o presente. Por quê? Gente, ele não cresceu recebendo nada lá na África. Você já estava muito bom, feliz, se você tivesse um pedaço de carne para comer. Então, ele se sente constrangido de receber um presente. Você dá ele o presente. Hoje eu sei que não é falta de educação, mas eu achava uma falta de educação, que ele virava e falava assim, obrigado. Lá, você não vai abrir não, depois eu olho. Eu falava, gente, que pessoa louca, como assim você não vai abrir o presente? Eu quero saber se você gostou. Nossa, no início, e quando eu vi que tinha 2 dias o presente lá, ele nem abriu. Você não dá valor a nada que eu faço. Você é um mal agradecido. Até que eu fui entender. Falei, minha filha, lá na África não tem Papai Noel, não tem aniversário, não tem dia de nada. Essas coisas, não estou acostumada a ganhar nada. Não sei nem o que eu faço. Não sei se eu abraço, eu jogo fora, o que eu faço com o presente. Eu tive que entender que essa definitivamente não é a linguagem de amor dele. Mas faz um caldinho de mandioca para vocês verem, gente. Faz uma comida. Se você perguntar para ele assim, Bernardo, qual que é o som que você mais gosta? Você tá achando que ele vai falar Beethoven? Que ele vai falar, eu gosto de ouvir uma música clássica, ele vai falar o barulho da panela de pressão. É sinal que vai sair comida. Só pensa em comer. Em todos os aspectos. Então, a linguagem de amor, literalmente em todos os aspectos, a linguagem de amor dele é o servir. Então, quando ele chega em casa, se eu fiz uma comida fresca, se tem uma coisa que eu faço todos os dias é cozinhar. Nossa, Yolanda, todos os dias é uma comida fresca. Gente, é a minha prova de amor, é a linguagem de amor dele. Eu faço questão. Aquilo ali, a pessoa chega do trabalho, pensa que está entrando no castelo, né, de Grayskull. Ele lava a mão e a mesa está posta. Aí eu pergunto, posso te servir? Ele, sim, obrigado. Amiga, pessoa mais amada do parquinho. Acha assim, né? Tanto que eu trabalhei, podia ter capinado 500 metros de lote, mas eu cheguei em casa e fui amado. Amiga, não faz questão de mais nada. É só da comida. Depois que comeu, eu posso falar com ele. Você podia passar essas roupas aqui? A pessoa passa feliz. Nem observa se é muita roupa ou se é pouca roupa. Então, é linguagem de amor. Quem tem a linguagem de amor de servir, ela se sente amada quando ela é servida. Qualidade de servir. Quando você leva uma sopa, quando essa pessoa está doente, você oferece ali, não vou fazer uma canja, um chá de limão para você. Quando você tem condição de... Pensa aqueles homens que tem o carro todo sujo e bagunçado, que uma hora ele chega, o carro está todo limpo. Ele... Gente, você está ali comprando um terno do Jorge Armani de $5.000 pro cara e ele nem tá agarrado com terno. Ficou mais feliz de todo, que viu as cuequinhas dele toda dobradinha. Cuidado, você precisa descobrir a grande sacada do relacionamento é como que esse camarada e como que essa mulher se sente amado. O que faz ele se sentir desejado. O que faz ele se sentir querido. Outra coisa,
Uma outra linguagem é a qualidade de tempo. Sabe aquele cara que toda hora que você quiser fazer uma coisinha, se você falar assim, vamos assistir, ele está assistindo um jogo de futebol americano, se você sentou do lado dele, ele já é o mais amado. Sabe aquele que passa a mão assim, ó, nas suas costas? Só para estar, tipo assim, é minha, tá aqui comigo, gastou um tempo comigo aqui. Entendeu? Ele se sente amado. Ele só quer sua companhia. Sabe aquele homem que vai comprar isca para peixe e te chama para ir com ele? Vão ali comigo comprar isca para peixe. Aí você pensa, gente, eu não gosto nem de pescar. O que eu vou fazer lá nesse negócio? Cheio de bar, cheio de homem. Ele quer a sua companhia. Qual que é a linguagem de amor dele? Qualidade de tempo. Se é para pescar, o cara quer estar com você. Se é para assistir um futebol, uma luta, ele quer estar com você. Se tem uma festinha no trabalho dele, ele quer estar com você. Ele tem a necessidade da sua companhia. Palavras de afirmação. Para mim, é a mais importante, né? É a minha linguagem principal. Mas aí, o que você entende? Se a pessoa, por que nós falamos antes do estilo de criação? Se ela não foi acostumada a abrir a boca e falar o que ela acha, muitas vezes ela fica calada para não falar além, não falar quem, não falar menos. Você vira para essa pessoa e fala assim, amor, como é que ficou meu cabelo? Ele nem olha, ficou bom. Você, como assim ficou bom? Você nem viu? Entendeu? Ah, mas tá tudo no céu, tá maravilhosa, não precisa de mais nada. Aí aquilo ali te deixa arrasada. Porque você quer que a pessoa nota que você fez a sobrancelha, quer que você nota a cor do seu esmalte, quer que ele observa. Aí você perguntou para ele como é que o cabelo ficou bom, porque você saiu de casa com o cabelo na cintura e voltou com o cabelo Chanel e a pessoa não falou nada, nem notou, nem comentou. Talvez não é porque ela não notou, é porque ela não sentiu que é direito dela te dar um palpite. Porque se ela falar não gostei, você vai lá fazer uma extensão, uma peruca no outro dia. E se ela falar gostei, você vai falar, como que você nunca falou antes pra mim, então? Quer dizer que você ficava olhando para as mulheres de cabelo curto e eu com esse cabelo igual uma cortina e você não falou nada. Você tá entendendo? Porque quando a pessoa tem essa dificuldade e ela leva tudo pro particular, a pessoa calada, ela tá errada, a pessoa falando, ela tá errada. E, infelizmente, isso acontece muito no meio das mulheres. Então, a palavra de afirmação é uma das mais importantes. Você vira para o seu marido e fala assim com ele. Nossa, marido da Cláudia pendurou todas as cortinas no mesmo dia que eles mudaram. A gente já tem 2 meses aqui, eu tô te pedindo para pendurar o raio dessas cortinas e você não pendura. O que você falou, gente? O marido da Cláudia é melhor que você. Aí que não vai sair mesmo. Nunca compare o seu marido ou a sua esposa com o vizinho da frente, de trás, com seu pai, com a sua mãe, muito menos com o ex-namorado ou ex-marido, hein? Pelo amor de Deus. Porque a palavra de afirmação ela pode ser um motivador. Agora, se você falar assim, amor, estava pensando, queria fazer uma surpresa para você hoje. De quê? Ah, você lembra aquela vez que eu dancei para você o negócio de Odalis? Tinha tanto tempo. Aí ele vai ficar todo animado. Vamos fazer o seguinte, assim que você acabar de pregar as cortinas, você me fala que eu vou lá colocar a roupa. Ah, amiga, essas cortinas vão ficar pregadas em 5 minutos. Não sei se vão ficar pregadas certo, que a pessoa vai ficar tão focada no que vem depois da cortina, que você talvez vai ter até que repregar a cortina. Mas a palavra, se você passa para o seu marido, você não é bom o suficiente. Com você nada vai para frente. Mas eu sabia, estava demorando, né? Que você já ia desistir. O que acontece? Você está reafirmando para ele. Você não é suficiente. Você não é o Dom Juan que eu pensei. Você me desanima. E isso a pessoa não sai do caminho. E isso vice-versa, gente. Vocês viram a Janaína dando testemunho aí? Uma das ferramentas que nós fizemos quando ela estava fazendo o primeiro processo de coach foi aquela que eu passei para vocês fazer com o marido. E foi muito interessante que ela descobriu que o marido dela estava mais frustrado do que ela com a postura dela profissional. Por quê? A Janaína que ele conheceu, aquela mulher empoderada, entendeu? Agente de turismo,
cuidando da clientela, virou apenas uma dona de casa. E ele falou, eu tenho saudade de ver ela de salto alto, toda arrumadaça. Não foi, Jana? Dá um joinha aí. Gente, isso caiu uma ficha para ela, que o empoderamento dela atraiu o marido. O empoderamento dela, ela ser uma mulher forte, ela não ficava lá, não quero mais trabalhar, acho que eu vou virar cabeleireira, acho que eu vou virar mecânica. Isso deixava ele inseguro. Isso deixava ele desanimado. Entendeu? Vou dar um exemplo do meu afilhado Daniel, que é o marido da Malu. Ele apoia ela fazer todas as dietas. Quanto mais linda e gostosa ela tiver, melhor. Mas não mexe com ele, não. Deixa ele comer a comida dele. Entendeu? Deixa ele ficar do jeito que ele quer. Não é verdade, Malu? Entendeu? Se a Malu resolver pirar que ele tem que estar na dieta, que ele tem que comer, que ele tem que correr, vai dar pau. Vai dar B.O. Não é, Malu? Por quê? Ele apoia ela. Fica linda, gostosa, maravilhosa, mas não faz dieta comigo, não. Fica mandando comer brócolis, não. Entendeu? Que não vai dar. Rock. Linguagem, gente. Linguagem de amor. Daniel é muito ligado à família. Ele é festeiro. A gente vai lá, ele faz aquele banquete. E o bom é que a Malu entra também. Entendeu? Deixa o pau quebrar lá fora. Vamos todo mundo sentar aqui, comer alguma coisa, bater papo. Pensa numa casa gostosa de ir. Sabe aquelas casas que você fica tenso? Que às vezes assim, que a mulher tem medo de falar alguma coisa, o cara estourar, ou o cara não sabe nem o que é que fala, porque vai que eu falo um trem errado aqui e já rola uma voadora aqui em mim, no meio de todo mundo. Isso é muito ruim. Tem que ser leve, sabe? E é muito gostoso quando você tá na casa de um casal. Eu amo ir lá visitar a Malu e o Daniel, porque é como se eles fossem a mesma pessoa. A mesma coisa que um fala, o outro fala, e assim, não tem, a gente sente que não tem aquele segredo. A Malu não tem que ficar fazendo aquele código, posso falar isso, não posso falar aquilo, e nem ele, entendeu? É aceitação, palavras de afirmação, eles se afirmam as crianças o tempo todo, tá? Então, isso é muito importante. A última linguagem é o toque. O que é o toque? É o que a Rafaela falou que está fazendo com a Águida. Ela beija, ela abraça, ela lisa, chama de minha linda, entendendo ou não. Essa criança vai crescer com essa necessidade. Eu tinha muito problema, essa é a minha última linguagem de amor. Eu tinha vergonha de andar de mão dada, eu tinha vergonha de andar abraçada. Esse negócio de beijar em público, então, era uma coisa de outro mundo. Por quê? Eu não cresci vendo isso. Nunca vi os meus pais se beijarem, nunca vi os meus pais se abraçarem e nunca vi os meus pais andarem na rua de mão dada. Então, quando chegou a minha vez, eu pensava, que bobice é essa? Larga minha mão, parece achando que eu não sei andar na rua, tem que ficar me seguindo igual cego, pelo amor de Deus, para com essas bobices. Por quê? Era a forma que eu entendi o toque. Me beijar na rua, então, não, vamos aqui atrás do poste, entendeu? Atrás da árvore, que vergonha os outros ver essas coisas. Abraçando. Então, demonstração de amor com toque. Vou falar todas de novo, Gel, para você entender. Porque eu estou dando os exemplos para vocês se identificarem. Porque mais do que identificar a linguagem de amor do seu parceiro, você tem que entender a sua. Se você é uma pessoa que sente... Qual que é a dúvida? Mas, tá. Então, assim, o que acontece? Se você gosta de presente, ok, gente, fala com a pessoa. Nossa, eu gosto tanto quando você me traz uma flor. Eu era recém-casado, o Bernardo falou assim, nossa, eu tenho que ter um calendário para colocar lá todas as datas que tem que te trazer um cartão. Porque assim, né? Se não vem com cartão, é como se eu não tivesse dado nada. Por quê, gente? É importante para mim. Eu preciso ser reafirmada. Cada ano que a gente faz aniversário de casamento, eu preciso que ele me dê um cartão e fala que ele vai me amar pro resto da vida. Não é que eu não sei, mas para mim é importante. Sabe aquela pessoa que tinha agenda? Na minha época de adolescente, a gente tinha umas agendas que colava pedaço de pedra, pedaço de pau, dessa grossura a agenda. Então, colecionar papel de carta, eu sou essa pessoa que gosto de colecionar prova de amor. Bilhetinho,
Entendeu? Então, é a minha personalidade e conhecer a minha linguagem de amor facilitou muito para ele. Então, assim, agora eu tenho até que falar com ele assim, olha, toda vez que eu viajo, que eu chego, tem a mesma coisa, a flor, o cartão, um saco de chocolate sugar free e bala de caramelo. Pode ser um pouquinho criativo, troca no chocolate, na qualidade da flor, porque eu gosto de tulipa. Mas aí, o que acontece? Eu vejo que ele faz assim, é isso que você gosta, é isso que eu vou fazer. Entendeu? Por um outro lado, a linguagem de amor dele, aliás, a minha primeira linguagem de amor é a palavra de afirmação e a segunda é a qualidade de tempo, que na verdade é uma das coisas que mais me chamou a atenção nele, principalmente quando nós começamos a namorar. Por quê? Eu tinha pavor desse negócio do homem que é do time de futebol, que é do grupo da pescaria, que é da campeonato do videogame, que ele tem toda uma agenda e só aparece em casa para dormir. Então, quando eu vi que ele tinha capacidade de ir comigo no shopping, rodar lá comigo, eu falei, gente, ó, ponto para ele, entendeu? Vamos viajar, vamos no parque, vamos na Disney. O importante para ele é estar na minha companhia. Então, ele vai em tudo. Foi no Método CIS, tudo que eu chamo para ele vai. E para mim, isso alimenta a minha linguagem de amor. Porque o tempo de qualidade para mim é muito importante. Então, se a gente vai fazer um jogo de uno, vai fazer um jogo de buraco, vamos numa festa lá no Brasil, o pessoal do Brasil aí que conhece o Bernardo sabe que chegou lá, ele foi no samba, ele foi na igreja, ele foi tudo que era para ir, na festa da família, tudo que era para ir, ele estava lá. E eu me sinto o quê? Amada. E por estar de me sentir amada, eu me sinto segura. E uma mulher segura e amada, gente, ela é águia, ela voa. Porque o que impede a pessoa de sair do lugar é a insegurança. Quando você percebe que você está lidando com uma pessoa muito machucada, como é que você vai fortalecer, gente? É uma planta que está ali quase morrendo. Você vai retirar ela daquele sashi, né? Como é que chama? Do vasinho, vai replantar ela e vai estar ali aguando. Nós falamos sobre isso ontem, né, Gel? Você vai estar ali aguando para essa planta soltar um broto, para esse broto crescer, para virar uma flor, para dar um fruto. O problema é que a pessoa já está querendo sair e já pegar a maçã e morder. Não, é um processo. Essa mudança, ela é um processo. Yolanda, agora eu entendi a linguagem de amor do meu marido. Eu tenho que ficar falando o tempo todo que ele é lindo, eu tenho que falar o tempo todo que ele é importante, que sem ele a nossa família não anda, que eu não posso ir lá e comprar as passagens sem falar com ele. Gente, vai lá. Eu faço assim com a Janaína, eu ligo, marco a passagem, faço a reserva. Depois eu viro pro meu marido e falo com ele assim aqui, estive olhando as passagens, te mostrar. A Janaína mandou um e-mail, o que você acha? Aí ele fala, eu acho que tá bom, Aí eu falo, pode comprar? Ele pode. Já estava até reservado, mas é importante que ele saiba que a palavra dele é a final. Se ele falasse que não, eu ia dar o meu jeito de explicar para ele, né? Já estava ali com 3 argumentos para explicar para ele que era a melhor, que era a melhor opção. Mas, quando ele fala sim, 2 coisas que eu faço. Reafirmo para ele a importância nas decisões da família e reafirmo para ele que eu preciso de me sentir segura, que eu preciso da aprovação dele. Faz sentido para vocês? Que neste momento aí eu estou alimentando a linguagem de amor, estou fortalecendo o meu relacionamento, mas ao mesmo tempo ele tá fortalecendo o meu. Então tá, eu vou viajar com você, eu vou te dar a sua qualidade de tempo e eu estou te afirmando que a sua decisão é a que eu concordo. Então nós 2 colocamos ali um pouquinho de adubo na nossa plantinha. O pessoal aqui também, eu viajei ano passado o ano inteiro para Boston, terminando o meu curso. Toda vez que eu tô lá, eu faço questão de chamar ele no FaceTime, tem gente que ele nunca nem viu, todo mundo fala oi, todo mundo cumprimenta, por quê? Eu preciso que ele entenda que a presença dele é importante comigo, até quando eu não tô. As meninas lá do Brasil sabem, quando eu vou sem ele, eu fico até chata, né? Porque toda hora eu tô chamando ele no telefone, no microfone. É importante. Tava lá na Malu também, chamo, tem que ver todo mundo. Por quê? Ele tem que entender que, para mim, não tem dia de sol sem a presença dele. Ah, Yolanda,
Gente, é selfless, é a linguagem dele. Porque senão eu vou estar falando chinês e ele vai estar falando grego e a gente não vai se encaixar. Quando você descobrir qual é a necessidade da sua plantinha, põe o adubo correto. O Carlos está participando aí, ele pode até dar uma opinião se ele quiser. Quando eu conheci a esposa do Carlos, eu fiquei até sem graça, que o Carlos chama todo mundo de linda, ele dá beijo para todo mundo, ele fala que ama todo mundo. Eu falei, gente, a mulher desse cara vai me dar uma voadora, como assim? Aí ela falou, tô acostumada, é assim, todo mundo ele ama, todo mundo. Sabe? Olha o nível da mulher segura. Ela sabe que esse é o jeito dele. Quer falar aí, Carlos? Não, você falou tudo já, é questão de respeito, né, Yolanda? A gente sempre teve isso, né? Ela sabe que eu era assim, né? Que eu sempre fui assim, então é questão de respeito. E aí vem muito a questão seguinte, muitas vezes a pessoa quer mudar, e olha só, né? Isso não aconteceu, mas o que acontece? Se a pessoa pega a mulher pega um homem que é assim, aí a mulher, ela não é assim, mas muitas vezes o que vai acontecer? Ela vai começar a querer agir assim, para provocar, para competir, né? E isso aí vai ferir, né? Porque na verdade o homem ele vai sentir que a mulher está fazendo aquilo ali na verdade para ferir, não é da essência dela, entendeu? Minha mulher sabe, eu sempre fui assim, eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo, eu brinco todo mundo, eu amo, né? Já tô até com uma fama ruim no Texas, né? Gente, eu vou contar isso. A primeira vez, agora você pensa. Esse doido tirou uma foto me dando um beijo, assim, ó, até de olho fechado. Aí, na hora que eu entro na rede social, meu marido deu um joinha. O que eu tive que fazer? Eu ia ficar lá mais 5 dias. Falei, é gay. Você viu? Falei, gay. Essa daí, desculpa, eu vou ter que ir, viu? Ela não só me chamou de gay, como arrumou um namorado ainda pra mim. Ainda falou aqui, esse aqui é o namorado dele, o Bruno. Que isso? Até o Bruninho sobrou, Carlos. É brincadeira, né, cara? Vai fazer o quê? Por que eu fiz isso, gente? Eu não podia deixar ele 5 dias até eu chegar aqui. Você já imaginou o tamanho do dinossauro que isso ia formar? 5 dias? A outra tá lá fazendo curso, tá na farra. O Oscar tava lá também em Orlando, a gente lá na pizza com todo mundo. Como é que ele se sente aqui? Eu tô em casa olhando 3 meninos. Essa doida tá lá com a galera, abraçado com todo mundo. Eu ponho ele no vídeo lá com todo mundo, ainda tira a foto com ele junto, tipo, você não vê, mas você tá aqui. Põe todo mundo para falar com ele. Por quê? Senão, gente, eu iria deixar esse negócio virar sem proporção. Aí o que ia acontecer? Quando eu chegasse em casa, ele já tava com cara virada, até eu provar que focinho de porco não é tomada, podia já ter rolado um conflito. O que eu fiz? O Carlos tinha uma foto abraçado com o Bruno. Falei, ó, você viu ele com o namorado dele, o casal? Falei mesmo. E só depois que eu cheguei aqui... Tá rindo, né, Oscar? Dessa você não sabia não, né? O casal, entendeu? E depois eu pus o próprio Carlos para falar com ele no telefone, expliquei. Ainda contei o caso do Carlos lá, falando com a nossa professora, que ela era tão fofinha, tão gostosinha. A mulher quase caiu para trás e ele contando a maior cara para a mulher dele. Entendeu? E, gente, respeito. Não tenta mudar o seu parceiro, não tenta mudar a sua parceira. Respeite a linguagem de amor. É igual a diferença. Yolanda, qual que é a diferença entre fazer sexo e fazer amor? Gente, sexo é uma ação. Amor, fazer amor é doação. Quando você está fazendo amor, você está muito mais focado em doar o prazer a outra pessoa do que se autossatisfazer. Então, fazer sexo é fácil, principalmente pro pessoal aí que sai, tô com um, tô com outro, tô na pista, porque não existe ligação. Agora, fazer amor é diferente. Você tá ali doando para outra pessoa o seu corpo, o seu tempo, o seu toque, para dar prazer a essa pessoa. Vocês concordam comigo? Então, para quê? Se você tá mexendo com uma pessoa ali toda ferida, toda carente, que às vezes tem problema com o pai, que às vezes tem problema com a mãe, e você vir com martelinho, né? Bob the Building, eu vou consertar você.
baseado naquilo que você aprendeu lá na sua casa, você vai ter problema. O grande negócio hoje é, a partir de hoje eu quero descobrir quem é. Vamos brincar de detetive. Quem é essa pessoa que está do meu lado? O que essa pessoa... Gente, o que vocês vão descobrir de marido e esposa camaleão? Que, na verdade, ela chega perto do céu, ela dá pita. Ela não é ela mesma. Ou ele não é ele mesmo. Porque, muitas vezes, você quer a pessoa, mas você não quer como ela quer. Como ela é. Aí, depois, lá na frente, você vai falar assim, gente, mas eu nem sei o que a pessoa gosta, nem o que ela faz. Aí, isso acontece muito, gente, dentro de igreja. O marido é um líder, ou a esposa é uma líder, aí você faz com que a outra pessoa, entendeu? Entra dentro desse sistema para encaixar. E às vezes essa pessoa nem tem a experiência, ela nem tem o chamado que você tem. Entendeu? Aí você... eu vou dar um exemplo para vocês aqui que vocês vão entender. Quando você chega num país estranho, igual quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né, pá? Além de não falar inglês, além de não ter documento, eu não sabia das regras. Então, o que eu tive que fazer? Cadê o cartão, mãe? Tem alguém que está com o microfone aberto aí. Fecha, por favor. Eu da Simone, fechei. Então, o que acontece? Eu entrei no país, demorou um processo até eu entender. Olha, aqui fica aberto até essa hora, não pode jogar lixo no chão, aqui você não pode sair buzinando na rua. Eu tive que aprender a me adaptar ao lugar, primeiro lugar. Então, depois, com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de me legalizar. Então, eu tive que brincar. Isso não me fazia cidadã do lugar, mas agora eu já tinha direito de votar, agora eu já tinha direito de ir lá na corte reclamar com o juiz, eu já tinha direito de dirigir, entendeu? Então, eu passei a ter alguns direitos, mas ainda assim, uma cidadã brasileira. A terra não era minha. Aí passou um período, eu me tornei uma cidadã americana. Ah, mas agora eu posso entrar até no movimento aí para mudar a Constituição, eu posso votar a favor ou contra da maconha, agora eu falo a língua, agora eu dirijo, agora eu compro uma casa, agora eu formo. Assim é o casamento. Você conheceu o cara, você está namorando. Gente, já não chega querendo mudar a Declaração da Independência, a Constituição, não, que não vai fluir. Você está entrando num terreno, você está entrando em uma área que não é sua. A não ser que você queira ser um autor de novela, escrever uma novela e fala com o cara que, olha, esse aqui é o seu papel, do Romeu, você tem que falar exatamente essas frases aqui. Aí ele não é o homem que você se apaixonou, aí ele é o personagem que você formou. Isso é muito profundo. Pega esse código. Ou você ama a pessoa por quem ela é, ou você cria um personagem para sua novela. E é muito ruim você ter um personagem. É muito ruim a pessoa não poder ser quem ela realmente é. Porque imagina você descobrir na altura do campeonato que você não sabe com quem você casou. Se você está ali no dormindo com o inimigo, entendeu? Ou se é uma fantoche do sítio do Pica-Pau Amarelo, está dormindo com a Cuca. Não está nem sabendo. Oi, Yolanda. Oi. Fernanda, ela pôs aqui, eu nunca tive amor, carinho e elogio. Será que é por isso que essa é a minha linguagem de amor? Qual é a sua linguagem de amor? A afirmação, Fernanda? Você nunca teve carinho, isso. Então você necessita, você está entendendo? Justamente por você não ter tido a sua necessidade da pessoa que entrar na sua vida, vai ser, às vezes, você tem que explicar isso para ela, porque você vai falar, nossa, gente, que goteira essa mulher, toda hora tem que falar a mesma coisa, 399 vezes no dia, que eu amo, aí o dia que não fala, deixou de me amar. Por isso, Fernanda, que é muito importante você investir num processo de coach para restaurar o seu emocional, para entender se você nunca teve, por que você nunca teve. Será que realmente você nunca teve ou você nunca teve da forma que você gostaria que tivesse sido? Porque senão você transfere toda essa cobrança para o seu parceiro e torna pesado. Gente, o que torna um relacionamento pesado chama transferência.
É você transferir o seu pai, a sua mãe. Tem gente aí que vai namorar o cara tem que ser o pai, o irmão, o tio, o padrinho, o padeiro, o vizinho, tudo num homem só. Por quê? Eu não tive esses relacionamentos. Entendeu? Aí o cara só queria ser seu marido. Aí ele foi promovido para ser seu avô, para ser seu pai, para ser o irmão que você não teve, para ser os primos que você também não teve. Olha o peso, você se torna uma pessoa pesada. E o outro tipo de transferência é pagar pelo erro do outro. Ah, eu tive um namorado que me roubou, eu tive um namorado que me enganou, eu tive um pai que me abandonou. Então agora, bem-vindo, esses aqui são seus papéis. Você vai ter que recompensar o que o outro me lesou, você vai ter que me recompensar as emoções feridas que o outro, o abandono do meu pai. Então, assim, vamos tratar as pessoas como seres individuais, cada um dentro da sua possibilidade e cada um dentro do que pode se fazer ou falar, porque senão torna-se pesado. Então, voltando aqui no exemplo da cidadania, você está namorando uma pessoa, você é recém-chegado num território que você não conhece. Você tem que começar a descobrir. Por exemplo, a Ana Cristina, que mora lá na Nova Zelândia, quando ela caiu lá de paraquedas, deve ter demorado um tempo, né, Ana? Para você descobrir as regras daí, a cultura, as meninas do Catar também, que lá é mais diferente ainda do que na Nova Zelândia. Você já não chegou lá cantando um pagode, pondo a bandeira do Flamengo e achando que tudo é do jeito que você fazia no Brasil. Né? Eu sei que cada país tem a sua regra. Gente, quando tem um jogo assim de um Atlético, aí você consegue já logo ver quem que é o brasileiro recém-chegado. Ele quer pôr a bandeira no carro, ele quer sair buzinando, lá na frente a polícia para ele. Aí a pessoa, eu não posso me expressar, não, vai expressar lá no seu país. Aqui você não pode, não. Entendeu? Você está querendo fazer baderna, por quê? Na cabeça do americano, isso é baderna. Você buzinar e tirar, atrapalhar ele assistindo. Agora, para quem cresceu no Brasil, oh, o gás, olha o gás. Você passar na rua gritando galo é a mesma coisa. Entendeu? Você está acostumado com essa barulheira. Você está acostumado que ninguém respeita. Você está lá na sua casa, descansando, e aparece aquela barulheira. Aqui ninguém buzina. Entendeu? Ninguém buzina, ninguém passa dando escândalo na rua. O máximo que você encontra é o barulho do trem. Agora, no Brasil é diferente. Agora, imagina nós, brasileiros, chegarmos num país estranho e queremos armar um barraco. Entendeu? Queremos armar, trazer todo um sistema. Então, assim, quando você está namorando uma pessoa, é assim. Aí essa pessoa te pediu um noivado e vocês casaram. Aí você já está ali com o seu green card, meu amigo. Agora você já está aprofundando nos seus direitos. Agora eu sou a sua mulher. Agora eu tenho o seu sobrenome, né? Então agora as coisas não vão ser simples do jeito que a sua mãe sempre quis. Agora nós vamos criar regras. Agora nós vamos decidir onde que nós vamos passar o Natal e o Ano Novo juntos. Com o passar do tempo, você já está aí com uns 3, 4 anos casado, você já virou cidadão. Aí agora você já eliminou completamente o sistema da sua sogra. Agora você já eliminou, você já tem um sistema na sua família, entendeu? Agora você já tem filhos, agora já é a sua constituição. Agora quem decide onde que vai ser Natal, onde que vai ser Ano Novo, quem cria memórias com os filhos, quem cria como é que vai ser a festa de aniversário dos seus filhos, como é que é o cabelo, então é você. Então, assim, é todo um processo. A outra coisa que eu quero falar para vocês, eu até escrevi aqui, dentro da linguagem do amor, nós também temos a linguagem do perdão. E como que funciona a linguagem do perdão? Da mesma forma que para uns ficar falando o tempo todo se é linda, se é linda, se é linda é cansativo, e para outros é importante, a mesma coisa é o tal do sorry. E nós temos 5 linguagens do perdão. E a manifestação do arrependimento é a número 1. A manifestação de arrependimento é a sua capacidade de reconhecer de forma formal o pedido de desculpas. Eu sinto muito. Sente muito por quê? Ah, eu sinto muito.
De quê? Porque eu extrapolei, porque eu overreact, porque eu gritei, porque eu fui mal educado, porque eu não te ouvi. Gente, tem pessoas igual a mim que é só esse tipo de perdão que funciona. Porque se você só falar comigo desculpa, é sinal que você vai fazer depois. Se você não me der a certeza de que você entendeu exatamente o que foi que você fez errado e se desculpar, não quer dizer que eu não perdoei, mas quer dizer que eu não entendi que você teve consciência do que você fez de errado, tá? Essa é a minha linguagem de perdão. A outra é a aceitação da responsabilidade. Tem gente que não basta você falar desculpa que eu gritei com você. Ela tem que rever toda a história, tá? Ela tem que admitir o erro sem transferir. Tem gente que fala assim, Yolanda, tá, mas eu gritei porque você... Ela não foca no grito que ela deu. Ela foca nas razões do porquê que isso aconteceu. Então, assim, tem pessoas que você não pode transferir ou justificar nada. Você só tem que falar, eu errei, pronto, acabou. Tem pessoas que necessitam ser compensadas pelo prejuízo. Isso acontece muito com o homem, tá? Ele faz uma coisa errada, ele sabe que a mulher tá chateada, ele traz flores. Ele traz um chocolate ou quer levá-la para jantar. Qual que é a intenção dele? Eu tô tão triste, tão arrependido com o que eu fiz que eu quero fazer algo de especial. Mas para quem essa não é a linguagem, ela se sente tapeada, ela se sente desvalorizada. Ela sente que, tipo assim, você não está assumindo a responsabilidade e que você está simplesmente tentando passar. Por quê? Essa pessoa aí que age assim, ela acha que é muito doloroso voltar no assunto e mexer em tudo que aconteceu. Que se ela começar a falar tudo que aconteceu, você vai irar de novo e vai ficar pior. Então, o que ela quer fazer? Ela quer abafar o caso e vamos daqui para frente. E tem pessoas que têm arrependimento genuíno. Esse arrependimento gera mudança. Ela nem fica falando desculpa, desculpa não. Ela simplesmente muda o comportamento. Radicalmente. Que é o que a Rafa explicou pra gente aí em relação à fralda. Entendeu? Quando ela... entendeu que a organização da fralda é uma coisa dela, ela para de falar da fralda 24 vezes na cabeça da pessoa, ela mudou o comportamento. Aí a pessoa vê mudança. Tem gente que, enquanto ela não vê a mudança, ela não acredita no arrependimento. E a última linguagem é o pedido de perdão. É a pessoa demonstrar o desejo de restaurar o relacionamento, demonstrar a importância de derrubar barreiras, retocar no assunto das feridas, mostrando sinceridade. É uma admissão da culpa. Porque quando perdoamos, quebramos corrente que nos prendiam. O que eu quero dizer com isso? Para mim, é a forma mais dolorosa. Vou dar um exemplo. Imagina uma mulher que foi adulterada. Aí o cara fala, não, você sabe que eu sempre tive uma tara com mulher de peito grande. Aí quando eu fiquei com ela, aí aconteceu isso, aí aconteceu aquilo, aí eu me senti assim. Acredite, gente, tem gente que gosta. Para mim isso é masoquismo, entendeu? Ela quer ouvir todos os detalhes, entendeu? Ela quer com profundidade que a pessoa se abra, entendeu? Ela sente toda aquela dor para no final a pessoa virar e falar assim, mas eu arrependi, eu prefiro você. Por quê? Não se sabotem. Se você sabe que quanto mais você cutucar a onça com vara curta, mais vai te trazer dor e mais vai te impedir de mover, não faça isso com você. Eu, se fosse no meu caso, eu não queria nem saber. Eu queria ver o arrependimento e a mudança e pronto. Ou então, se não tivesse condição de desculpar, de perdoar, cada um pro seu lado. Infelizmente, quando eu sofri meu primeiro divórcio, as pessoas perguntavam, ele te traiu, ele te traiu? Gente, até hoje, eu nunca soube. Faço questão de não saber e tem raiva de quem sabe. Se traiu, deixou de trair, não vou ganhar medalhinha, não uso medalha, né? Quantos chifres a pessoa tomou. Então, eu nunca soube, eu prefiro focar naquilo que foi bom, entendeu? Porque senão eu me torno refém do que foi ruim e eu me torno refém da opinião alheia.
Então, se você tiver que escolher aonde focar, foca na sua linguagem de perdão. Alguém tem alguma dúvida? Ou deu para todo mundo entender quais são os tipos de perdão? Ô, Yolanda, foi a Rafa, ela colocou assim: as 5 linguagens do amor e a do perdão pode ter uma principal e a outra secundária? Tem. Ô, Rafa, é assim, quando você entende as 5 linguagens do perdão, ela passa a ser um processo libertador. E você tem como principal, depois desse processo libertador, a usar a palavra, as 5 linguagens do amor. Porque o que o autor fez? Ele trouxe o livro As 5 Linguagens do Perdão para você entender o que você precisa se libertar. E do momento quando você se liberta desse sentimento que você perdurou por toda uma vida, você passa a comunicar as 5 linguagens do amor. E entendendo essa importância das 5 linguagens do perdão, o que ele fez? Ele criou as 5 linguagens do amor, que é essa que a Yolanda está falando, as 5 linguagens do amor para adolescentes e as 5 linguagens de amor para criança. Porque nem sempre a linguagem de amor de um adulto é a mesma de uma criança e a mesma de um adolescente. A Ana colocou aqui que o filho dela não gosta que ela vai no jogo de futebol junto com ele, porque ela grita. Não é que ela grita, ela expõe a emoção dela, ela vibra com aquilo ali que ela está vivendo. Só que essa criança, talvez, eu analisei o perfil dele como estável, conforme, não conheço a criança ainda, a linguagem dela é uma linguagem mais reservada. Ela tem medo de ser exposta. Isso daí, no livro As 5 Linguagens do Amor para Crianças ou Adolescentes, que eu não sei a idadezinha dele, ela vai entender o que ele já viu, ouviu e sentiu, tanto no meio de convivência dela com o esposo, que fez ele ter essa conduta. E olha, Ana, eu vou voltar aqui para explicar para a Sara, mas só para concluir esse pensamento da Mary, eu tenho o livro das 5 linguagens do amor do adolescente e é uma fase. Eles, depois, entre os 12 e os 17 anos, eles têm vergonha da mãe. Entendeu? É uma fase. Tipo assim, esse negócio de vai na escola, de vai falar, quase vira a cara, quer descer um quarteirão antes. Por quê? Dentro do subconsciente dele, como eles estão começando a notar o peitinho das outras meninas, eles olham, eu mamei na minha mãe. Entendeu? Isso é explicado pela teoria de complexo de Édipo. As meninas também passam isso com o pai. Entendeu? Porque elas começam a entender, elas estão ali, eu quero dar um beijo nesse namorado, eu quero que me pegue. Aí ela olha para o pai, pensa que o pai fez com a mãe, e dá aquele nojo. É uma fase, vai passar. Não estou te falando porque eu tenho 3 adolescentes aqui dentro de casa, eu estou passando isso agora com o mais novo. Eu calada, eu estou errada. Tudo que eu falo, ele critica. Tudo que eu falo, ele reprime, entendeu? E depois dessa parte, eles viram assim com o pai, que aí eles passam a querer competir a identidade. Eu tenho certeza que você deve lembrar dele mais novo, com 7, 8 anos. Minha mãe é minha rainha. Não queria deixar nem você ficar perto do pai, não era assim? Mãe, 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 para tudo. Aí é a parte da independência. Isso Freud explica que é a parte da segunda infância, quando a criança está passando para a fase do adolescente e ele começa a assimilar. Então, assim, ele não sabe o porquê, mas ele tem aquela sensação de, ao mesmo tempo, você via o meu corpo, agora também não quer que você vê pelado mais, entendeu? É como se você tivesse sempre trazendo para ele, tirando dele a autonomia. Eu sou sua mãe, eu te conheço, foi daqui que você veio, foi assim que você foi feito. Você está entendendo? Então, é o subconsciente e vai passar. É uma fase. E não é porque você grita, não. É só porque você existe. Entendeu? Não pode virar para você e falar, mãe, não vai.
O meu filho aqui dentro de casa, ele quer me contar, ele me conta da bateria, como é que foi. Mas na hora que chega na hora de eu fazer... Mãe, não filma, não grita. Eu lá, já vem, olha pra tirar foto. Ele... Tipo assim, quem que é essa pessoa louca, gente, querendo tirar foto, entendeu? Nem olha na minha cara. Mas assim, né, por eu já ter lido o livro e entender que essa é uma fase e que a linguagem dele mãe, lá dentro de casa é uma coisa, aqui na rua, entendeu? Eu não posso ser o mama's boy. Eu não posso ser, você não pode ser minha outra torcida. Vai que tem uma menina aqui interessada em mim, vê você gritando, já até queima, você tá queimando meu filho. Fez sentido? Oi, Yolanda. Vou repetir passar. Oi. Tá falando assim, eu fiquei um pouco confuso entre a aceitação da responsabilidade e o pedido de perdão. Achou que dá uma sensação de serem os mesmos. A aceitação da responsabilidade é admitir o erro sem transmitir. Gente, como é que é isso? Georgia, eu queria te pedir desculpa, mas você também tem que entender que você me provocou. Se você não tivesse feito, não é um pedido genuíno, gente. Se eu tiver que justificar, pedido genuíno não tem desculpa pelo que eu fiz. Eu errei, pronto. Entendeu? Eu não estou querendo. Então, todas as vezes que se o seu marido faz isso, o quê, Rafa? Ele assume que ele errou e pronto? Ou ele explica, dá aquele monte de explicação? Justifica. Então, quando a pessoa agora tem que ver também se a pessoa justifica porque é a sua linguagem. Se ela não te explicar o porquê. Tá? Há uma diferença se a pessoa é assim com tudo e com todos, é o jeito dela. Entendeu? Eu não quero só, Yolanda, eu não quero só o sorry. Eu quero que a pessoa me explique do que ela tá falando desculpa. Porque vai que ela tá falando desculpa, não é nem do que eu tô com raiva. Entendeu? Pra mim, é importante. Eu queria te pedir desculpa, tipo assim, não podia ter falado com você daquele jeito, não precisava de eu ter gritado com você daquele jeito, independente se eu estava nervoso ou não, sem palavras, não tem nada que eu fale que vá mudar o que eu fiz. Eu só posso te pedir perdão. Então eu preciso saber do que a pessoa está pedindo desculpa e eu preciso de entender que ela sabe que a culpa foi 100% dela. O negócio é começar, mas por causa do Bolsonaro, por causa do coronavírus, eu estava nervoso. Você sabe que isso acontece muito no abuso. Muita mulher que apanha de marido, o que é explicar? Não, explicar é uma coisa, justificar é diferente. Justificar é quando você fala, eu fiz isso, mas porque você me levou a fazer, ou porque você falou. Isso é uma justificativa. Agora, quando a pessoa te fala do que é que ela está te pedindo, eu quero te pedir, já aconteceu demais isso comigo. A gente, às vezes, né, discute alguma coisa assim, queria conversar com você o quê? Te pedir desculpa. A forma que eu falei com você na frente dos meninos, não precisava de ter chegado àquele ponto, mas acaba que eu me exaltei e eu não podia ter falado assim com você. Isso é uma explicação. Se ele fizesse a mesma coisa, eu queria te pedir desculpa, mas também você me provocou. Se você não tivesse falado isso, eu também não teria falado aquilo. Entendeu? Isso é uma justificativa. Ele traz para mim ter provocado e criado a situação. Entendeu a diferença? Deixa eu só explicar para a Sara. O arrependimento genuíno é a mudança de comportamento. Eu não gosto que você chama a minha atenção na frente da nossa filha. Desculpa. Aí, você falou no almoço, de noite ele faz de novo. No outro dia ele faz de novo. Olha, você tá chateada comigo? Tô. Por quê? Eu já te pedi. Aí, se a pessoa para de fazer, entendeu? Se ela muda o comportamento, mesmo sabendo que depois ele te chama no canto e fala que não gostou, é um arrependimento genuíno. Às vezes você não quer nem muita falação, você quer a mudança na atitude. Fez sentido, Sara? E essa é a diferença do pedido do perdão. O pedido de perdão é quando você quer saber toda a história, a pessoa tem que repetir cada passo, aí a mulher fica lá, aquela do necrotério. E o que você sentiu? E o que te fez procurar outra pessoa? E por que você procurou essa outra pessoa? E por que você quer me deixar? E por que você quer ir embora?
aí faz a pessoa tá vomitando tudo aquilo que traz muito mais dor. Entendeu? Então, assim, existe o livro das 5 linguagens do perdão, como existe o livro das 5 linguagens do amor, é o mesmo autor, que chama Gary Chapman. Eu já postei lá no grupo para eles, Yolanda. Ótimo. E só resumindo aqui uma coisa para vocês, que agora vocês têm 4 ferramentas poderosas. Vocês já aprenderam sobre o 4 perfil comportamental. Vocês já aprenderam sobre os 4 tipos de criação, de onde a pessoa vem. Você já aprendeu das 5 linguagens do amor que um homem e uma mulher têm. E agora vocês já aprenderam das 5 linguagens do amor. Do perdão. Vocês têm as ferramentas certas para poder entender quem é a pessoa que vocês estão vivendo. Saber aonde que tem que investir, aonde que tem que lapidar. Podem incluir o Hugo no grupo? Posso, ele não tá, não? Vocês têm agora o suficiente para poder pessoal, tudo isso que a Yolanda falou aqui, isso você passa num processo de coaching, mas numa imersão muito profunda. Aqui eu não estou tendo condição de fazer com vocês o teste. No processo de coaching, primeira coisa, você faz o seu perfil comportamental. Então, você tem ali o perfil comportamental, são 43 páginas. É você de dentro para fora, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Você tem muita clareza. Né? Aqui eu estou dando exemplos e esperando que vocês peguem com os exemplos como que essa comunicação é feita. No processo de coaching, a gente vai muito mais profundo nos valores, porque tem um gráfico que, baseado nas suas respostas, as 5 linguagens do amor, tem um teste, entendeu? Que é feito, que você consegue ter com muito mais clareza. Mas eu precisaria de, no mínimo, mais 3, 4 sessões para fazer isso com vocês. E é por isso que um processo inteiro de coaching individual, ele demora 3 meses. Por quê? Lembra que eu falei para vocês lá no início que toda crença ela é formada pelo que você vê, ouve e sente. Entendeu? Eu precisaria que vocês estivessem assistindo filmes específicos, lendo livros específicos para reprogramar essas crenças. Ontem eu mandei para algumas pessoas, vou até colocar no grupo, uma reprogramação mental, que é para escutar à noite, com os 2 foninhos de ouvido. É daquele neurocientista Hélio Couto, pastor Hélio Couto também, falando palavras de afirmação. Eu sou capaz, eu tenho direito a toda o melhor dessa terra, eu sou feliz, eu sou amado, para reprogramar as suas crenças mentais. Às vezes você põe aquilo ali no ouvido, dorme, não tem problema. Mas você vai programar o seu subconsciente para as palavras de características, palavras afirmativas. Inclusive, que eu já estava esquecendo, vocês fizeram, já estão aí com 15, né? Características positivas e, no mínimo, com 30 motivos de perdão. Não, motivo... perdão não, gente, é gratidão. P2. Gratidão. Ô, Fernanda, tudo que aconteceu na sua vida até ontem é porque você não sabia como fazer. E aí, igualzinho você colocou aqui, aconteceu, né, tantas coisas na sua vida que você tem que ter medo do que você se tornou hoje. Talvez hoje você se tornou uma pessoa forte diante do que você passou. E essa fortaleza, em alguns casos, pode se tornar até uma armadura, como que foi nós trabalhamos em outros momentos. E lendo isso que a Yolanda, né, que a gente sugeriu aqui, assistindo os filmes, e se você tiver a oportunidade de aprofundar isso mais, isso vai mudar. Porque sabe o que acontece com a gente, pessoal?
tudo que nós vivemos, desde quando você estava na gestação, no útero da sua mãe, você sentiu. Isso são ferramentas muito profundas do Master, que a gente trabalha no processo. Por quê? Quando ela passou toda aquela gravidez, você estava ali dentro e você sentiu o que ela sentiu. E você nasceu. E se não teve uma mudança na sua criação, você foi formando a sua identidade. E aí você foi formando, foi fortalecendo quem você gostaria de ser. E aí você foi criando uma identidade. Por isso que em alguns casos existe uma repetição de padrão. Eu repito o padrão da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó e da minha tataravó. Por isso que esse treinamento que nós fizemos aqui, que a Yolanda criou, foi para trazer uma base. Agora, a solidificação é um processo, porque é um processo muito profundo. E assim, pode falar. E olha, Fernanda, esse negócio, a pessoa que eu me tornei, a pessoa que você se tornou, são as crenças que você decidiu acreditar nela. Então, a reprogramação de crença, te recomendo muito ler esse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura. É você tirar essa armadura, é você descobrir quem é Fernanda e quem é que a Fernanda se adaptou a ser para sobreviver. Gente, há uma diferença muito grande em quem você é, principalmente para quem casa muito cedo, gente. Quando você casa muito cedo, ali na fase 17, 18 anos, tudo que você conheceu foi a casa da sua mãe. Então, se você casar com uma pessoa muito diferente do que aconteceu na casa da sua mãe, você tem duas opções. Ou você repete o que você vivia lá, como se o casamento fosse uma extensão, ou você se rebelia. Aí você não quer viver nada do que você vivia lá. Aí você se transforma em um novo personagem. E aquilo que você não foi, Fernanda, nada te impede de se tornar ser agora. Entendeu? Porque você está vivendo presa lá no passado, em alguma coisa que te travou. Nós temos uma ferramenta no processo de coaching, que é o foco positivo, e ele explica, se você vive mais de 30% no seu passado, você é um forte candidato a desenvolver depressão. Se você vive mais de 30% no seu futuro, você é um forte candidato a sofrer de ansiedade. Você tem que viver, no máximo, 10% no seu passado, 20% no seu futuro, 70% no seu presente. Aí, se os anos estão passando e você está focado naquilo que te aconteceu 10 anos atrás, o seu presente é o seu passado. Então, você não desenvolveu. Talvez o que não aconteceu não é nem porque o que você não quis ou porque você não merecesse. É tão somente porque você não se permitiu a curar daquela dor. E, principalmente, identificar se essa dor é sua ou se você não está carregando essa dor de alguém. Porque, de repente, você está carregando aí... tem um filme que eu gosto muito, gente, que chama A Cabana. Eu não sei qual de vocês que já assistiram, mas é uma forma muito fácil da gente entender sobre o perdão. Entendeu? Porque você quer ser perdoado, mas às vezes é muito difícil de liberar o perdão. E é uma forma muito fácil de você entender que isso é um ciclo. Quando você não perdoa alguém, ou você mantém alguém preso a esse tipo de situação, você está alimentando o veneno, né? Você está alimentando a pessoa, mas quem está tomando o veneno é você. Se você parar para pensar, vou dar um exemplo, tá? Não sei qual que é o seu caso. Eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo meu pai. Ok, eles já erraram, eles vão lidar com a consequência para lá. Agora, você dá 10 anos presa nisso, quem é que está tomando consequência por um erro que não é seu? Quando você consegue entender se você é vítima de outras vítimas e agir com empatia e compaixão, você se liberta para viver a sua vida. Agora, se você transfere isso para outras pessoas, amanhã nós vamos estar falando mais profundamente sobre o perdão. Né, Meire? Porque é fundamental para você ter sucesso no seu relacionamento.
seja com pai, com mãe, com filho, com marido, com namorado, que você esteja livre de qualquer aresta do passado. Ah, porque fulano fez, porque ciclano fez, porque... Não interessa. Amanhã nós vamos fazer ferramenta poderosíssima em relação a isso. E eu quero recomendar que hoje, quem quiser, puder, assista o filme do Cabana. Chama The Shell... Nossa, gente, tem hora que sai a palavra da minha cabeça. The Chat, em inglês, e é A Cabana, em português. Tirando toda a religiosidade, focando na comunicação do filme. Por como que é que uma pessoa se tornou totalmente prisioneira da falta de perdão. Ela estava perdendo mulher, perdendo filho, perdendo todo mundo, porque ela estava presa naquela situação. E quando ele aprendeu, quando ele escolheu, né, a se desvincular daquela situação, ele conseguiu recuperar tudo. Principalmente a paz. Porque o perdão te rouba a paz. Pessoa que não perdoa, ela não tem paz. Ela não confia em ninguém, ela não desenvolve relacionamento, ela está sempre preparada para ser lesada. E esse não é o objetivo. Gente, cadê eu, hein? Que eu não estou vendo eu aqui, não. Nós estamos vendo você. Yolanda, talvez também seria interessante, se tiver em inglês, não sei, o Minha Vida. Ou Duas Vidas, né? Um outro filme também que é muito bom. Amanhã a gente pode até passar ele, Meire, depois da sessão. Esse filme, Minha Vida. Gente, falta de perdão, isso é só para amanhã. Traz muita doença psicossomática. Pelo menos aqui nos Estados Unidos já ficou provado. Aquela doença, eu nunca sei falar o nome. Fibromialgia. Esse. Uma doença psicológica emocional. Câncer. Herpes emocional, vitiligo, sunrise, aquela que cai o cabelo. Por quê? Todas as vezes que o seu sistema nervoso inflama, esse filme mesmo, Minha Vida, o cara tá com dias contados para morrer e ele teve que passar todo um processo. Tá? Se vocês puderem assistir, chama Minha Vida ou My Life, é com aquele artista Tom Hanks, é um filme muito bom, tá? E, assim, falar de perdão é muito profundo, nós vamos estar falando amanhã. Quero pedir vocês para fazer mais 5 características positivas sobre você e sobre o seu amado ou amada, ou futuro amado ou amada, entendeu? Para que você sempre relembre nos momentos difíceis o que é neles que te chama a atenção. Yolanda, a Joelma gostaria de falar alguma coisa depois. Pode falar, Joelma, que nós já estamos encerrando. Abra o microfone. É porque você falou lá que queria dar um depoimento, mas aí que você, não sei, lá no início. Pode falar, Joelma. Abre o microfone. Ela está ouvindo? Escreve para ela aí, Meire, que ela pode falar. Tá ouvindo, Joelma? Pode falar. Joelma. Tá sem som. Ela não pode falar. Tá. Tá. Tem gente lá. Obrigado. Tem gente lá na casa dela, ela não pode falar o que ela quer falar agora. Você pode mandar depois, tá, Joelma? Pelo direct ou pelo WhatsApp. Gente, alguém quer dar algum testemunho? Algum entendimento do encontro de hoje? Caiu alguma ficha para alguém? Eu não consegui ler nada no chat, mas alguma ficha caiu aí para alguém? Pode falar, Hugo. O Hugo é a pessoa que fala agora. Ele queria falar. Eu grilo falante, não, mas tudo bem. Eu tive uma experiência agora, nesse momento aqui que a gente estava participando, né? Meu pai me ligou. E aí, eu falava, não, pai, eu estou aqui online e tal, a gente está fazendo um treinamento, aquela coisa. Ele meio que insistiu em falar e tal. Eu falei, o que você está fazendo? Você chama coach, pai. É um treinamento, né? Expliquei mais ou menos para ele. Mas eu falo com você depois, porque, né? É um assunto mais amplo e tal. Eu falei, já sei, esses negócios, como eu falei? Cultura inútil, né? E Rio.
E, tipo assim, aí eu vi assim, eu falei para ela, não, pelo amor de Deus, eu não quero ser igual meu pai, não. E com muita frequência eu repito padrões, né? Eu comecei a conseguir enxergar isso, as crises realmente estão caindo, né? Então, eu vivi isso agora, nesse segundo passado. O negativismo que você falou ontem, né, Udo? Exatamente, o negativismo. Não consegue enxergar uma coisa positiva em nada. Uau! Exatamente isso. Isso é libertador, Hugo, isso é revelador quando você tem essa sensibilidade. Por que eu sempre vejo o lado ruim da coisa? Por que eu sempre sou incrédulo às coisas, entendeu? E você observando isso, você se molda, porque nós temos tendência a repetir padrões comportamentais. A Meire vai colocar o vídeo lá da Maria e eu tenho certeza que vocês vão identificar com muita clareza o que funciona na repetição de padrão. Né, Meire? Já estou colocando aqui para vocês lá. Obrigada, Hugo. Mais alguém, gente? Eu posso falar bem rapidinho. Yolanda? Pode falar, Ana. Então, eu quero falar rapidinho, assim, falar sobre a minha pessoa, principalmente a Fernanda, né? Ela colocou ali que ela se sente, assim, uma péssima mãe, que ela se arrepende do que ela fez. Só que quando eu tive consciência também do que eu fiz como mãe, eu queria, meu Deus, eu queria morrer. Porque, assim, meu Deus, assim, uma culpa profunda. De lembrar do que eu fiz com a minha filha. Ela foi uma vítima nas minhas mãos, porque eu também aprendi dessa forma. Só que o que eu quero compartilhar com você é que até hoje, muitas coisas, não é assim, eu fiz os exercícios, eu conversei com ela e passou. Só que muitas coisas, às vezes, eu vejo ela fazer ou algum resultado que eu tenho, aquilo me dói, porque daí gera toda aquela culpa. Fui eu que fiz isso. Mas o que acontece? O que eu acho interessante? Que sempre que eu tenho a oportunidade, eu olho para ela e falo, minha filha, a mãe fez isso, me perdoa, eu fiz errado, eu fiz porque eu não sabia. Entendeu? Eu dei para você o que eu achava que era o certo. Então, assim, eu posso dizer para você que é um exercício diário, sabe? E não está se culpando, porque a culpa, ela te deixa péssima. Entendeu? Pelas suas atitudes. Então, sempre está se perdoando. Eu fiz, mas eu me perdoo. Por isso que essa meditação que a Yolanda se referiu aí do Hélio Couto, né? Uhum. Foi no grupo, tá, Yolanda? Eu sempre ouço, assim, quando eu vejo assim, que eu começo, alguma coisa está me acusando, aquele sentimento, eu vou lá, coloco, fico ouvindo, sabe? Então, isso aí é uma coisa, um exercício diário para você estar fazendo, assim. Eu falo que é o meu testemunho, né? Porque eu também, quando eu tive consciência do que eu fui como mãe, meu Deus, foi horrível, assim. Só que a vantagem é igual eu escrevi para você lá, que o coaching, ele te traz consciência. E quando você tem consciência, você tem que agir, você é obrigada a agir para você sair daquele ciclo. Porque se você não agir, vai ser pior. Com certeza. Muito obrigada, Ana. Suelen, é a Suelen ou a Adriana que quer falar? Sou eu. Pode falar, meu bem. Eu estou fazendo curso com uma coach também. Eu faço parte aqui fico muito grata que vocês estão fazendo esse projeto. E quão libertador né? Porque eu aprendi que, antes de mais nada, o meu valor é muito alto. E se eu não me perdoar, eu estou condenada a ter uma vida muito ruim. E eu não desejo isso para mim, porque eu me amo, entendeu? Eu saí de um casamento com uma pessoa, um relacionamento abusivo, que eu apanhei, mas eu resolvi perdoar, não porque por nada, mas simplesmente porque eu me amo e que eu quero ser feliz, e a coisa mais boa que tem é ser liberta, por causa que o perdão faz bem para você também. Com certeza. Parabéns, tá, Adriana, por compartilhar, né? Você tomou consciência e autorresponsabilidade de mudar a sua vida, né? E não carregar esse fardo, né? Que muitas pessoas carregam por não perdoar. Parabéns, tá?
Muito, muito bacana. Gente, gratidão por esse dia de hoje, gratidão por esse encontro, pela vida de vocês. Eu tenho certeza, assim, amanhã vai ser algo maravilhoso nesse encontro nosso. Vou alinhar com a Yolanda o que a gente pode estar fazendo para dar uma sequência com vocês. E, assim, muito obrigado por esse dia, tá? Alguém mais para falar antes da gente encerrar? Então tá bom. Tá aí o filme. Amanhã vocês vão ter que falar para mim quem conseguiu fazer, né? Amanhã eu vou fazer 50 características positivas e vai ter que ter as 50 motivos de gratidão. E isso aí vai iniciar a ser a sua reprogramação de crença. Amanhã eu vou explicar e nós vamos também falar sobre o mural de visualização. Então eu tenho certeza que vai ser muito impactante. Não percam e lembra, vocês têm agora ferramentas o suficiente para identificar quem vocês são e quem vocês estão convivendo. Um beijo muito grande, mais uma vez, prazer servir vocês. Fico muito feliz. Deixa eu tirar uma foto, gente, todo dia eu tirar foto, né? Abre aí todo mundo que está escondido o rostinho. A gente fazer cara de vencedores. Cadê? Tá faltando Flávia, Janaína, Edna, Simone, Gleidson. Deixa eu ver o rosto de vocês. Olha aí, que maravilha. Ó. Mãozinha de vitória para cima, todo mundo. X. Obrigada, meus amores. Até amanhã, tá?